Uma assessora de campanha descobriu segredos tão comprometedores sobre Silvio Santos que a missão virou uma armadilha. Em 1989, no auge da corrida presidencial brasileira, Marília foi recrutada para vasculhar o passado do apresentador mais famoso do país, identificar vulnerabilidades, antecipar escândalos e blindar a campanha antes que os adversários agissem. O que ninguém previu é que quanto mais fundo ela cavava, menos sabia distinguir onde terminava a investigação e onde começava a manipulação. Se você ainda não acompanha esse canal, se inscreva agora, ative o sininho e deixe um comentário contando o que você achou dessa análise. Sua opinião faz toda a diferença para que mais conteúdo como este chegue até você. Silvio Santos vem aí, disponível na Netflix. Reconstrói os bastidores daquele período extraordinário em que o dono do SBT decidiu entrar na disputa pela presidência da República. A série não se preocupa apenas com o fenômeno Silvio. Ela se debruça sobre as pessoas que orbitavam ao redor dele e, entre todas, Marília emerge como a figura mais complexa, a mais reveladora e, paradoxalmente, a mais transformada por aquilo que foi incumbida de revelar. Marília não chegou à campanha como admiradora, ela chegou como profissional. Sua função era precisa e a sua maneira brutal. Reunir tudo o que pudesse ser usado contra Silvio Santos. Mapear cada detalhe capaz de se tornar manchete destrutiva. Antecipar os movimentos dos adversários e entregar à equipe um dossiê completo de riscos. No universo das campanhas eleitorais, isso tem nome: inteligência defensiva. Você investiga o seu próprio candidato antes que o inimigo faça isso por você. A lógica é fria e absolutamente funcional, o que torna Marília um ponto de vista tão poderoso dentro da narrativa é exatamente esse posicionamento inicial. Enquanto o espectador comum tenderia a se deixar seduzir pelo carisma de Silvio Santos, um homem que passou décadas aprendendo a hipnotizar multidões pela televisão, Marília chega com um antídoto: ceticismo profissional. Ela ouve com ouvidos treinados para detectar inconsistências. Ela observa com olhos calibrados para desconfiar. Ela mede cada afirmação com uma régua simples. Onde está a prova? Esse posicionamento transforma Marília em algo raro dentro das obras sobre figuras lendárias. Ela é o filtro pelo qual o espectador consegue enxergar não apenas o personagem público, mas o mecanismo que constrói e sustenta um personagem público. E quando esse filtro começa a apresentar falhas, quando as certezas de Marília começam a rachar, o espectador sente o peso daquele colapso junto com ela. A primeira fissura não aparece de forma espetacular. Ela surge quando Marília percebe que as informações que ela coleta não são apenas dados, elas são vidas. Existe uma diferença enorme entre registrar um fato comprometedor num relatório e compreender que aquele fato, se exposto de forma errada, no momento errado, com o enquadramento errado, pode destruir uma existência. A pergunta que começa a assombrar Marília não é mais se a informação é verdadeira. A pergunta passa a ser: verdadeira para quem e a que custo? Esse deslocamento ético é o coração da jornada de Marília. Ela foi contratada para proteger uma imagem, mas cada passo da investigação a coloca diante de um dilema que o contrato de trabalho nunca poderia resolver. Se ela esconde uma informação delicada para proteger a campanha, ela se converte em peça de um sistema de controle narrativo. Se ela expõe, ela pode estar entregando a vida privada de alguém como combustível para a máquina do escândalo. Nenhuma das opções é limpa. Nenhuma das opções a deixa intacta. Silvio Santos, por sua vez, não reage a Marília como um homem em situação vulnerável. Ele reage como alguém que passou a vida inteira diante de câmeras e aprendeu a ler pessoas antes que elas terminassem de falar. O que a série exibe com inteligência é que o carisma de Silvio não é um traço de personalidade vago, é uma tecnologia. Ele sabe quando sorrir, quando fazer silêncio, quando mudar de assunto com uma naturalidade tão ensaiada que parece completamente espontânea. Ele sabe que uma boa história contada no momento certo pode dissolver uma desconfiança que nenhum argumento racional conseguiria neutralizar. Quando Marília percebe que talvez não seja ela quem está conduzindo a investigação, que talvez ela tenha entrado numa sala cujo roteiro já estava escrito antes de sua chegada, a reação não é de pânico, é de algo mais incômodo, admiração involuntária.
Ela está diante de um homem que não apenas possui segredos, mas possui a habilidade de definir como esses segredos serão percebidos pelo mundo. Isso é poder de uma natureza diferente. Isso é controle narrativo em seu estado mais refinado. A pressão exercida por Raul dentro da campanha funciona como um amplificador de todos esses conflitos. Raul é o arquétipo do operador político que existe em toda a campanha eleitoral. Pragmático até a medula, orientado exclusivamente por resultados, impermeável a hesitações morais. Para Raul, a lentidão de Marília não é escrúpulo, é ineficiência. Os adversários não esperam, a janela de oportunidade não espera, e enquanto Marília pondera, o relógio corre. Raul não é exatamente um vilão, ele é algo mais perturbador, um espelho da lógica que governa os bastidores do poder, onde seres humanos são frequentemente tratados como recursos e a verdade é frequentemente tratada como ferramenta. Ricardo funciona como contrapeso a esse ambiente. Como alguém de fora do universo da campanha, ele observa Marília se transformando com uma clareza que ela mesma não consegue ter de dentro. Ele vê que ela está sorrindo menos, que ela está desconfiando mais, que ela está desenvolvendo o reflexo de calcular cada palavra antes de dizer. Ricardo não faz discurso sobre ética. Ele faz uma pergunta mais simples e mais devastadora. O trabalho está consumindo a pessoa ou a pessoa está crescendo dentro do trabalho? Essa distinção é tudo. A transformação de Marília acontece em camadas. Ela para de ver Silvio Santos como um objeto de investigação e começa a enxergá-lo como um ser humano que construiu uma armadura pública para sobreviver a décadas de julgamento coletivo. Ela para de ver o público brasileiro como uma massa passiva e começa a enxergá-lo como uma força capaz de canonizar e destruir a mesma pessoa em questão de horas, dependendo de qual recorte de realidade for apresentado. E ela para de se ver como observadora neutra e começa a questionar se, ao decidir o que revelar e o que esconder, ela não está participando ativamente da construção daquela realidade que julgava apenas documentar. O que a série acerta ao construir essa personagem é recusar o caminho fácil. Marília não é convertida em heroína que escolhe a verdade acima de tudo. Ela também não é condenada como cúmplice de um sistema corrupto. Ela é apresentada como uma pessoa real, presa entre duas pressões legítimas, obrigada a escolher e a viver com as consequências do que escolheu. A série não absolve nem condena, ela apenas mostra. No fundo, Marília é o personagem que o espectador precisa para entender Silvio Santos de verdade. Não o Silvio das histórias consagradas, não o Silvio dos domingos à tarde, mas o Silvio da traseira do palco. Contraditório, calculista, humano, imprevisível e extraordinariamente consciente do próprio mito. Toda lenda é construída por pessoas que escolheram o que contar. E quem controla a história, controla o que o mundo acredita ser real. Se você fosse Marília, você guardaria o segredo ou exporia a verdade? Comenta aqui embaixo com uma frase só. E se você quer ver a próxima análise sobre como Silvio Santos controlava a narrativa pública durante a campanha de 1989, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada.